Olá, estamos começando mais um Gente.com e eu estou hoje numa das grandes livrarias de Curitiba para conversar com um fenômeno do mercado editorial. Um jornalista de Maringá que já vendeu quase 2 milhões de livros e se debruçou sobre centenas de outros livros e de documentos para nos contar episódios da história do Brasil de um jeito, no mínimo, delicioso. Eu converso hoje com o jornalista e escritor Laurentino Gomes. Obrigada pela participação conosco, é um prazer falar com você, Laurentino. Então vamos começar falando sobre a história do Brasil. A impressão que a gente tem, Laurentino, ao ler os seus livros, foi a impressão que eu tive quando li o primeiro, 1808, é que a gente estava descobrindo o Brasil de novo. Você nos faz descobrir o Brasil, literalmente. Sim, mas essa é a ideia. É muito interessante também observar que a história do Brasil passou por uma fase muito analítica, muito teórica, muito influenciada pelo marxismo, em que parecia que tudo era resultado de macrofenômenos, de mudanças do ambiente social, econômico, Exatamente. Geopolítico. E as pessoas desapareceram da história. É como se Os grandes agentes, né? Foi isso que você fez, você jogou luz sobre eles. E você precisa observar que, sim, existem grandes fenômenos que afetam a história da humanidade, as transformações econômicas, ecológicas e assim por diante. Mas tem gente de carne e osso fazendo história. E quando você joga luz nessas pessoas de carne e osso, essa história se torna também mais próxima dos leitores de carne e osso, que se identificam com os personagens. Então uma coisa é você observar o Dom Pedro I como uma estátua de bronze em praça pública, ou o Duque de Caxias, que é um herói inacessível, ele é um mito. A outra é você observar o Dom Pedro I, que no momento do Grito do Ipiranga estava com problemas intestinais, com grandes dificuldades, ele estava cavalgando uma mula e não um cavalo fogoso, como aparece no Não quadro aquele do Pedro cavalo Américo. lindo que a gente vê na Não, imagem. era um homem muito impulsivo, ele teve várias amantes, era um boêmio. Ou seja, ele tem características humanas que o tornam encantador, nos seus defeitos e nas suas virtudes. É bem o que você falou, é uma identificação do leitor. Quer dizer, essa pessoa que fez tanto pelo Brasil, ou é considerado um herói, na verdade, tinha também as suas fraquezas, teve os seus problemas, seus amores proibidos, que nós já vamos entrar nisso, porque você mostra Isso também vale muito para disso. todos eles. Vale para um José Bonifácio, para um Dom João VI, um Dom Pedro II, Carlota Joaquina, Marechal Deodoro. Então, é isso que eu faço. Eu observo, na pesquisa dos meus livros, eu observo muito a história das pessoas que estão fazendo a história naquele momento, geralmente pressionada por circunstâncias maiores do que elas podem suportar. E como que você descobre esses detalhes, Laurentino? Isso é um trabalho de... pode ser comparado a uma grande garimpagem ou uma pescaria. Você lança uma rede e vai observando os peixes que vêm chegando. E são peixes de várias espécies, ou seja, às vezes você tem na pesquisa do livro, e por exemplo, no caso do 1889, eu li mais de 150 livros sobre esse assunto, sobre o Segundo Império, sobre a Proclamação da República. Às vezes vem um detalhe para você entender a mudança social, demográfica do Brasil, a mudança do eixo econômico do açúcar do Nordeste para o café do Centro-Sul, as mudanças do século XIX, o século de Darwin, de Marx, de Freud, da invenção do telefone, do motor elétrico, da locomotiva e assim por diante. Mas às vezes vem um detalhe de um personagem. Eu vou te dar um exemplo. No dia 15 de novembro de 1889, em momento algum, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Exatamente, Isso não foi aconteceu. No dia 15. Ao contrário do que diz a história oficial, ele apenas derrubou o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era o chefe dos ministros, Dom Pedro II, contra o qual o exército estava brigando. O Deodoro da Fonseca só foi mudar de opinião na madrugada do dia 16 de novembro, quando chegou a notícia de que o Dom Pedro II havia convocado para compor o novo ministério o senador gaúcho Gaspar da Silveira Martins. Esse era o principal adversário do Deodoro, tanto na vida política do Rio Grande do Sul, como também na vida privada. Eles tinham uma história de amor e ciúmes mal resolvida no passado. Quando o Deodoro era governador da província do Rio Grande do Sul, em 1883, eles disputaram o coração de uma mesma mulher, a baronesa do Tem Triunfo. uma linda mulher na história. A Maria Adelaide, que segundo os relatos da época era uma quarentona, viúva, fazendeira, muito charmosa, muito bonita. E o Silveira Martins, que era mais intelectual, mais charmoso do que o Deodoro, levou a melhor nessa disputa. E jamais foi perdoado pelo Deodoro.
Então é interessante você observar que o Deodoro só decide realmente proclamar a República quando ele fica sabendo que o seu adversário na vida pública e privada ia ser o novo ministro de Dom Pedro II. E aí, ou seja, esse é um exemplo claro de que a vida das pessoas, dos agentes da história, influenciam nos rumos dos acontecimentos. E não apenas os fenômenos geopolíticos, sociais, econômicos. Então a gente conclui que a nossa república, na verdade, ela foi fruto muito mais de uma vaidade, de ciúmes do Deodoro do que idealismo, até porque ele era mais próximo da monarquia, ele era um monarquista até pouco tempo, não era isso? O Marechal Deodoro, assim, toda a pesquisa que eu fiz leva a crer que ele proclamou a República mais por divergências, intrigas pessoais do que por convicção ideológica. O Deodoro, até um ano antes, ele era claramente monarquista. Tem uma troca de cartas dele com o Clodoaldo Fonseca, que era o sobrinho dele, um jovem oficial do Exército do Rio Grande do Sul e republicano. E ele leva uma bronca do Deodoro. O Deodoro diz o seguinte: olha, não te metas em questões republicanas, porque no Brasil república e desgraça são a mesma coisa. Em outros episódios ele diz que ele gostava do imperador Pedro II, que ele gostaria de carregar a alça do caixão do imperador, que estava muito velho, doente. Mas ele vai sendo pressionado pelas circunstâncias, porque havia um conflito entre as forças armadas e o governo imperial. É uma coisa que veio crescendo desde o final da Guerra do Paraguai, em 1870. E o Deodoro era a única liderança capaz de assumir realmente, digamos assim, de catalisar essa insatisfação no confronto com o governo imperial. E é o que ele faz. Então eu diria que ele, primeiro, ele derruba o Ministério do Visconde de Ouro Preto. E aí, forçado pelas circunstâncias públicas e pessoais do momento, ele acaba trocando também o regime. E tem um outro grande personagem nessa história que a gente vai contar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já voltamos conversando com Laurentino Gomes. Produzia, mas não tinha para quem vender, e agora tem, André. Por ela ser a categoria que produz alimento, a perspectiva futura ela é só de crescimento. Estamos de volta com o Gente.com, hoje conversando com o escritor e jornalista Laurentino Gomes. Estamos falando sobre as deliciosas histórias do Brasil e o último livro dele, 1889, sobre a proclamação da República Brasileira. Na verdade, falávamos há pouco sobre os personagens, temos outros personagens interessantes, além de Marechal Deodoro nessa história, né, Laurentino? Tem aliás, tem o imperador Pedro II, que é um personagem Já vamos chegar fascinante. nele, que tem muitas histórias. histórias. É o Benjamin Constant, que eu chamo de professor injustiçado na capa do livro. Exatamente, né? Por quê? O Benjamin Constant, eu diria que ele é o verdadeiro mentor da República Brasileira. O Deodoro, ele poderia ser encarado como um instrumento útil dos republicanos em 1889. Ele era o chefe militar, o único capaz de erguer a espada contra o Império, mas quem serviu de fermento na massa dos jovens oficiais militares que prepararam a conspiração republicana foi o Benjamin Constant. Ele era professor de matemática na Escola Militar do Rio de Janeiro, era positivista, ele admirava as ideias do
filósofo francês Auguste Comte, Que influenciou a nossa república, né? As exato, ideias cujo de Comte. lema, em ordem e progresso, está na nossa bandeira. E ele vai preparando essa mocidade militar para a troca do regime. Ele perde o papel de proclamador da República em favor do Deodoro. Houve uma tentativa de que fosse ele o grande... Sim. A Assembleia Constituinte de 1891 declarou o Benjamin Constant o verdadeiro pai da República, o patrono da República, e isso causou uma crise. Aliás, tem um episódio muito curioso, porque o governo provisório do Deodoro foi muito tumultuado. E numa das reuniões do Ministério, o Deodoro da Fonseca desafiou o Benjamin Constant para um duelo. Que é uma coisa surpreendente. Imagina hoje a presidente Dilma Rousseff desafiando o Guido Mantega para um duelo numa reunião do Já Ministério. pensou? Mas isso aconteceu no Brasil durante o governo De provisório. fato. E o Deodoro falou, escolha as armas, vamos lá fora, e é assim que os militares resolvem as coisas. E o Benjamin Constant pediu demissão logo em seguida e morreu muito desgostoso com os rumos do regime que ele havia ajudado a fundar. Aliás, alguns boatos dizem que ele enlouqueceu, que ele tinha perdido a sanidade mental. Então é engraçado porque é um personagem muito frágil, do ponto de vista humano, psicológico. É um personagem frágil, mas ele faz a Que República. arquitetou tudo, exatamente. Exatamente, então. Mas tem uma outra história também sobre o cavalo que Deodoro usou O cavalo naquele do momento Deodoro. histórico. Esse é um outro personagem, só que é um personagem animal, né? Essa é uma história engraçada, porque no dia da proclamação da República, os dois maiores protagonistas estavam enfermos, que é o Marechal Deodoro e o Dom Pedro II. Os dois estavam de cama. No caso do Deodoro, o Benjamin Constant achou que ele ia morrer antes do amanhecer do dia 15. Tal era o grave o estado de saúde dele. Mas na madrugada do dia 15, um Deodoro redivivo se levantou da cama e tomou uma carroça em direção às tropas que já desciam do bairro de São Cristóvão para o campo de Santana para depor o Visconde de Ouro Preto. Encontrou as tropas e pediu um cavalo, porque claro que não pegava bem o Deodoro proclamar a República de cima de uma carroça, ele precisava de um cavalo. E os oficiais acharam que ele poderia cair de cima do cavalo, dado o estado de saúde muito frágil dele. Então arranjaram o baio número 6, que era o cavalo mais velho e mais mansinho do regimento de cavalaria. E foi assim que o Deodoro depôs o gabinete do Ouro Preto. 2 dias depois, já no governo provisório, esse cavalo se tornou o primeiro beneficiário da República Brasileira. Ele foi aposentado do serviço público por bons serviços prestados à República e passou o resto dos seus dias comendo da melhor alfafa, do melhor feno, no quartel do Exército sem trabalhar. Vamos chegar agora ao Dom Pedro? Vamos. Então, o que se fala sobre ele, e você também comenta muito no livro, um homem culto, um homem que ficou com uma aparência envelhecida muito rápido, Precocemente, né? Precocemente. O que a gente tem sobre Dom Pedro? O Dom Pedro é um personagem também encantador na história da República, porque é primeiro que você precisa diferenciar o ser humano do mito, né? Exatamente. Tem o mito Dom Pedro, que é esse jovem príncipe que é obrigado a assumir o trono brasileiro com apenas 14 Muito anos, cedo, imberbe, um homem de 1,90 m de altura, com as pernas muito finas e a voz nunca engrossou, então ele tinha a voz de adolescente até morrer. E é um homem que, como ele simboliza o Império Brasileiro, um império que precisava conquistar o respeito na Europa, era preciso envelhecê-lo muito rapidamente. Então realmente ele envelhece muito rapidamente, ele deixa a barba crescer, a barba fica grisalha, ele vai simbolizando um império velho, veterano, tradicional, coisa que o Brasil não era. Ele simboliza também uma coisa que o Brasil definitivamente não era, porque ele aparece sempre com um livro nas mãos, ou um instrumento científico do lado, um telescópio, uma coisa assim, como a sinalizar o que o Brasil deveria ser, quando na verdade o Brasil era um país de analfabetos, de escravos, de pobres, de latifúndio. Então esse não é um uma mito. contradição que é uma esse contradição. homem tão culto e, é uma contradição. enfim, conduzindo um país nesse ele estado. nunca exerceu o cargo com muito conforto. Quando ele viajava para o exterior, ele vestia roupas civis, carregava a sua própria malinha, a coisa que o Papa Francisco está fazendo agora, o Dom Pedro já fazia no século XIX. E fazia questão de ser chamado de Pedro de Alcântara. O que me leva a crer que, no fundo, ele não era muito confortável no papel do monarca. Ele sabia que isso era uma excentricidade na América e no final do século XIX. Agora, o ser humano de carne e osso é muito interessante também, porque ele realmente é um grande intelectual, um homem que se esforçou para ser amigo de escritores, cientistas.
Ele foi amigo do Victor Hugo, que era um republicano francês, e não queria recebê-lo. Ele foi pessoalmente na casa É outro do episódio Victor Hugo, que você conta no bateu livro. na porta, falou, eu sou imperador do Brasil, queria conhecê-lo. Porque o e Victor ficaram Hugo não amigos. quis ir até ele, não Não é queria, isso? porque pegava mal para os republicanos franceses. O Victor Hugo recebeu o Dom Pedro. O Dom Pedro se humilhou, foi na casa do Victor Hugo e se tornaram amigos até morrer. Mas ele também tinha uma alma republicana, isso é que é interessante. Ou seja, no dia da proclamação da República, os dois personagens estavam em sinais trocados. Como se fossem papéis O opostos, Deodoro né? era monarquista e fez a República. O Dom Pedro II tinha ocupado o trono por quase 50 anos, meio século, e claramente tinha uma alma republicana. Tem cartas dele à Condessa de Barral, que foi o grande amor da vida dele, em que ele diz, olha, eu preferia ser um presidente da República a um imperador. Ou outra carta, ele diz, eu gostaria que o Brasil já estivesse pronto para se tornar uma república, que eu considero o melhor regime. Então é interessante, porque o Dom Pedro, ele aparentemente perdeu um trono que ele já julgava perdido. Isso me surpreendeu também pela forma como ele caiu inerte, ele não reagiu em momento algum. No dia 15 de novembro ele desceu de Petrópolis para o Rio de Janeiro, veio lendo revistas e jornais no trem, e repetindo, conheço os brasileiros, isso não vai dar em nada. O que para mim é muito triste, aparentemente o Dom Pedro II se julgava mais amado do que ele era realmente pelos brasileiros. Ninguém moveu uma palha em favor do imperador. Aliás, o único que moveu alguma coisa foi o irmão do Deodoro, o general Hermes, que era governador de armas da Bahia, e quando ele soube que a República tinha sido proclamada, ele falou, fico fiel ao imperador, até saber que quem estava à frente do movimento republicano era o irmão dele. Então Aí tem ele- uma outra história nisso tudo aí, que foi inclusive uma sugestão para que se matasse, fuzilasse a família real. Sim. Mas eu vou fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente vai saber quem deu essa sugestão. Vocês vão se surpreender. O Paraná está em obras, da porteira ao porto. 2 anos do Paraná em ação. O governo do estado trabalha para melhorar a infraestrutura do Paraná e a vida de quem produz. Para cuidar das estradas rurais, foram criadas as patrulhas do campo. As primeiras já estão trabalhando e serão 60 até 2014. A safra está sendo bem escoada com mais rapidez e até economia, né? O governo do estado busca a melhor solução para conservar as estradas de cada região. Aqui o governo do estado ajuda as prefeituras a fazer calçamento com mão de obra local. Mais de 1.200 empregos já foram gerados, movimentando a economia da região. Tudo isso está no grande programa de conservação das estradas estaduais. São obras nos quase 12 mil quilômetros das nossas rodovias, com 2 mil homens trabalhando todos os dias. Melhorando o caminho da produção, melhora a vida de quem produz. O Paraná está reativando as ferrovias e a própria Ferroeste, há muito tempo esquecida. O governo do estado também planejou e definiu o traçado da nova ferrovia, que liga regiões importantes para o Paraná. O novo projeto, aprovado integralmente pelo governo federal, abrange Guaíra, Cascavel e Guarapuava, até chegar no nosso porto, o principal exportador de alimentos do Brasil. E as obras de dragagem que travavam o desenvolvimento do porto já começaram. Em pouco tempo, o porto começou a receber os grandes navios graneleiros e contêineres. Mês após mês, ano após ano, o Porto de Paranaguá vem quebrando recordes históricos. Em 2012, foram 44 milhões de toneladas. Da porteira ao porto, o governo do Paraná trabalha para melhorar a vida de quem produz e faz o melhor agronegócio do Brasil. Governo do Estado, o Paraná em ação. Produzia, mas não tinha para quem vender. E agora tem onde. Por ela ser a categoria que produz alimento, a perspectiva futura ela é só de crescimento.
Estamos de volta hoje conversando com o escritor e jornalista Laurentino Gomes, falando sobre as deliciosas histórias do Brasil. Agora há pouco nós comentávamos sobre esse período, a proclamação da República, esse grande momento que o Brasil viveu, sobre os personagens que participaram dessa história, a reação do rei. E aí falávamos sobre, inclusive, ideias de que se matasse toda a família real para que não houvesse resistência. Havia também esse receio de uma resistência, né? Havia sim, Um dos primeiros a defender o fuzilamento da família real foi o Antônio da Silva Jardim, que era um propagandista republicano, aliás é nome de uma avenida em Curitiba, né? E ele achava que se houvesse resistência era preciso executar a família real, porque ele admirava muito a Revolução Francesa e sabia que o rei e a rainha haviam sido guilhotinados. Mas um outro episódio curioso envolve o avô do presidente Fernando Henrique Cardoso, o alferes Joaquim Inácio Cardoso. Numa reunião, o Joaquim Inácio Cardoso era um jovem estudante, aluno do Benjamin Constant, um homem muito impulsivo, na flor da idade, portanto querendo revolucionar o mundo, como todos nós na juventude. E na véspera da proclamação da República houve uma reunião na casa do Benjamin Constant. E aí começaram a discutir os detalhes da conspiração. E a certa altura o Benjamin Constant perguntou para os jovens oficiais presentes o que seria feito do imperador. Estava preocupado. Aí o Joaquim Inácio Cardoso disse, exila-se. O Benjamin perguntou, mas e se ele resistir? Ele falou, fuzila-se. Ou seja, ele propôs o fuzilamento do imperador Pedro II. E o Benjamin reagiu escandalizado. Ele falou, mas o senhor é um sanguinário. Ao contrário, nós temos que tratar bem o imperador, que é um concidadão nosso. E para sorte do imperador Pedro II, na madrugada do dia 16 de novembro, prevaleceu a posição do Benjamin Constant e não do Joaquim Inácio Cardoso. Vamos falar sobre as contribuições de Dom Pedro II para o Brasil. Sim. Apesar de ter sido uma época tão difícil e tão cheia de carências, como a gente já citou. Sim, eu acho que assim, não se deve banalizar demais os personagens. Eles realmente têm histórias encantadoras, pitorescas, mas eles têm contribuições muito importantes. Eu acho que no caso do Dom Pedro II, existem duas principais contribuições. A primeira é o Brasil como nós conhecemos hoje, ou seja, o Brasil até meados do século XIX, ele correu seriamente o risco da desintegração territorial, da separação territorial. Nós tivemos, ainda no primeiro reinado, a Guerra da Independência, a Confederação do Equador, depois a Revolução Farroupilha até 1945, são episódios que o país mergulha numa grande conflagração. Às vezes eram rebeliões de natureza social e política, mas também rebeliões separatistas. E o Dom Pedro consegue essa proeza de pacificar o território. Claro que pacificar é uma semântica. Na verdade, o Duque de Caxias, ele impõe a paz armada do Império. Mas ele consegue. O Dom Pedro II enfrenta também o maior conflito militar da América do Sul, a Guerra do Paraguai. O Brasil não estava preparado para enfrentar essa guerra, achava-se que ia ser um passeio militar de alguns meses e durou 6, 7 anos. E ele realmente conseguiu mobilizar todas as forças nacionais, os voluntários da pátria, os escravos foram para a Guerra do Paraguai, e ali surge um sentimento de nacionalidade que eu diria que não existia até então. É a primeira vez que tantos brasileiros de tantas regiões e classes sociais e origens diferentes se encontram lutando por uma mesma causa, nos campos do Paraguai. E a outra coisa interessante, o Dom Pedro II, ele começa a criação de um imaginário brasileiro, nas artes, patrocinando Carlos Gomes, Vitor Meirelles, Pedro Américo, escritores, pintores. Havia muita liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Aliás, eu diria que a liberdade de expressão meio que planta a semente da destruição do Império, porque os republicanos usam a imprensa, que talvez nunca tenha sido tão livre quanto no Segundo Império, para propagandear os seus ideais. Então, ele é um personagem que merece muito respeito, claro, mas com essas contradições, né? Laurentino, agora falando um pouquinho sobre você. Esses livros, essa trilogia que você escreveu, é um grande marco na sua vida, né? Temos o Laurentino antes, um grande jornalista que passou por redações importantíssimas, é claro, mas depois dos livros, uma virada que inclusive levou você para terapia também, né? Porque isso dá um nó na cabeça, né? De repente se tornou um grande escritor do Brasil. Eu acho que um livro ele tem um grande poder de transformação, né? Um livro, quando ele é relevante, ele vai mudando tudo que ele encontra pela frente.
E esses livros mudaram a minha vida profundamente. Eu era um jornalista de redação, de jornal e revista, tinha mais de 30 anos de experiência, fiz o 1808, fui pego de surpresa, eu não imaginava que um livro de história do Brasil tivesse tanta repercussão, e aí fui tomando algumas decisões drásticas. Abandonei minha carreira de jornalista de redação e agora sou jornalista de livros, né? Mudei de São Paulo para Itu, que é a cidade onde eu moro atualmente, e passei a me dedicar aos livros, passei a botar o pé na estrada, dar entrevista. Antes eu só fazia entrevista, agora eu dou entrevista. Mantenho um contato muito grande com leitores. Descobri uma vocação nova que é de professor. Eu dou muita aula, Bacana convite isso, para bacana. Crianças, adolescentes. Palestras, né? Gosto muito disso. Aliás, eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer é de dar aula. Mas agora num determinado momento, foi realmente um peso, sim. Eu acho que o Ficou 1808, famoso, de repente. Exatamente. Porque jornalista não está acostumado o com 1808 ele vendeu muito e me botou num palco que eu não estava habituado. E aí eu sabia que eu precisava escrever o segundo livro. E esse negócio pesou Aquele nas minhas peso, costas. né? Aí eu fui fazer terapia e remexi coisas muito profundas e o livro saiu. E o terceiro agora saiu muito Você leve. já estava relaxado. Estou muito solto. Eu saí do armário como escritor. Então eu estou bem agora, está tudo bem. Eu estou disponível a continuar escrevendo. Vai continuar, né? Já Vou dá para continuar. adiantar um pouquinho para a gente o que vem por aí? Não, ainda não. Eu acho que tem aí algumas hipóteses. Eu gostaria de fazer talvez Inconfidência Mineira, Guerra do Paraguai. Tem coisas da história do Paraná que são fascinantes. A Revolução Federalista, É o Cerco verdade. da Lapa, a execução do Barão de Cerro Azul aqui durante a ocupação de Curitiba pelos Maragatos, depois pelos soldados do Floriano, em 1894. Guerra do Contestado, que eu acho que é uma história bastante contada, mas as pessoas, de uma forma geral, não sabem bem o que foi que aconteceu ali. Agora, para a gente terminar, já que você contou muitas histórias, vamos só lembrar um pouquinho para o leitor como foi esse fim da família real aqui no Brasil, essa saída, um pouquinho de terra do Brasil que eles levaram, enfim, uma saída triste, né, Laurentino? Sim, esse é um episódio bastante melancólico, porque... A história do pombo, achei o curioso Dom Pedro, aqui. ele desce de Petrópolis para o Rio de Janeiro, ele não reage, ele não convoca o Ministério, não convoca o Conselho de Estado a tempo, e ele acaba prisioneiro das tropas republicanas no Paço Imperial, e aí ele é acordado, ele é levantado da cama na madrugada do dia 17 de novembro, a 1h da manhã, obrigado a entrar num navio e despachado para o exílio. E ele vai muito triste, ele não consegue imaginar o que estão fazendo comigo, né? O imperador do Brasil. Ele se julgava mais amado do que era. E um episódio bastante dramático ocorre na altura de Fernando de Noronha, que é o último pedaço do Brasil que eles vêm, a bordo do navio Alagoas, que estava levando a família imperial para o exílio, e eles decidem mandar uma última mensagem para o Brasil. Atam no pé de um pombo um pedaço de papel com a palavra "Saudades do Brasil", e soltam o pombo. E o pombo cai nas ondas e morre. Que é uma coisa terrível. Eles sequer conseguiram mandar um pombo de volta para se comunicar com o Brasil. É uma ruptura brusca e dramática. E aí tem a morte do Dom Pedro. Ele fica em Paris, ele perambula pela França, por Portugal, e ele morre, muito solitário, abandonado por todos. Os barões, os viscondes, todos se tornaram republicanos no Brasil. Inclusive o preceptor dos filhos da princesa Isabel, o Barão de Loreto, logo adere à República. E ele morre, e aí tem um episódio que eu achei, quando estava fazendo a pesquisa, que era um mito, mas era verdadeiro. O Dom Pedro, já morto, com o cadáver no quarto de um hotel em Paris, o Conde D vai revirar as suas coisas pessoais e encontra um pacotinho de terra. E está escrito assim: "Terra do Brasil, quero que coloque no meu caixão". Olha só. E esse é o travesseiro do Dom Pedro quando ele é sepultado em Lisboa, antes de ser trasladado depois para o Rio de Janeiro. Então, você vê que tem uma carga de saudade, de tristeza enorme, né? E também a gente acha que pode concluir que é impossível não se apaixonar por esse Brasil, que ainda está construindo essa república sonhada nessa época, né, Laurentino, para a gente encerrar. Eu termino o livro com isso, né? Eu digo que houve uma segunda proclamação da República em 1984, com a campanha das diretas. Essa é uma república muito tumultuada, tutelada de cima para baixo, o povo não participa, mas aí é uma mudança muito grande. Então, eu diria que hoje nós estamos
tentando acabar a tarefa de construção do Estado republicano. Há uma grande discussão a respeito das instituições em Brasília, como é que elas deveriam funcionar, quem nos representa, quem nos espelha em Brasília ou não. Mas é um bom sinal que a gente esteja discutindo essas coisas, porque é uma república muito jovem, uma república que finalmente acolheu o povo como seu agente de construção, e a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é discutir as regras do jogo para depois começar a jogar. Eu acho que na hora que a gente se colocar de acordo a respeito de como deve funcionar o Estado republicano brasileiro, aí as coisas vão ganhar velocidade. Tá certo, então muito obrigada, foi um prazer falar com Eu que você. agradeço. Até o próximo livro. Muito obrigado. Nós conversamos hoje com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.